boas notícias. Terminamos então a quarentena, começamos o verão e é uma época maravilhosa para quê? Para fazer dieta, é isso mesmo, para a gente melhorar os nossos hábitos alimentares. Eu tenho comigo aqui a nutricionista Catarina Faria, que é uma querida e veio aqui partilhar conosco dicas preciosas. Catarina, tudo bem? Tudo bem contigo, Claudine? Tudo ótimo. E ainda melhor agora que você está aqui conosco no Planeta Mulher, porque da última vez que você veio aqui, nós tivemos um feedback excelente e você partilhou coisas mesmo muito interessantes sobre o nosso querido Ainda cafezinho. Sabe que desde quando você veio aqui eu ando tomando mais café? A sério? Tô cheia de energia. Não mais do que 3. Não, mais do que 3. Okay. Tô obedecendo assim à risca, pelo menos a parte do café, ok? Sim. O resto, depois a gente conversa. Mas vamos lá, o tema nosso de hoje é verão. A gente tem uma tendência aqui a desleixar um bocadinho, tomar um bocadinho mais de gelados. E podemos? Poder pode. Mas nem tudo que nós podemos abusar, certo? Claro, tudo em moderação faz bem, não é? E tudo que é demais é exagero. Já no outro programa tínhamos falado um bocadinho sobre isto. Claro que todos os gelados que tenham natas, frutos secos, são mais calóricos do que aqueles mais simples, como é o caso, por exemplo, do EPAC, que é basicamente leite, não é? Portanto, quando vamos à procura de um gelado, queremos um gelado o mais simples possível, sem muitos ingredientes, que a lista não comece logo com açúcar. Mas sim, procuramos as calorias, mas também procuramos menos aditivos, menos conservantes, e temos que ir por aí, sempre olhando para o rótulo. E eu tô lembrando aqui que alguém passou na nossa página para agradecer, ainda aquela outra entrevista sua que nós falávamos sobre o cafezinho, mas a pessoa tinha uma sensação de que realmente, se comêssemos à noite, engordava mais. E você desconstruiu isso aqui. Sim. Não é? Um dos nossos temas de hoje é precisamente isso. Será que nós temos alimentações mais frescas para a noite? Porque a verdade vem o verão e a gente pensa, ok, 10 horas ainda é dia, quase, 8 horas. Então a gente acaba esticando um bocadinho. O que é ideal para esse período? Assim, ideal, isso depende muito de pessoa para pessoa. Como temos vindo a falar nas últimas entrevistas, isto é muito individual. Obviamente no verão apetecem mais saladas, não apetecem tantas sopas, mas que efetivamente podemos consumi-las frias. Em relação às saladas, podemos sempre fazer com as massas, variar nos legumes, nos hortícolas, adicionar, por exemplo, o queijo fresco, que é uma fonte de proteína e como a gente é mais fresco, se calhar mais agradável do que os bifes, por exemplo. Mas isso é muito individual. Também os iogurtes, como são mais frescos, à noite, à ceia, se calhar sabem melhor. Mas isto depende muito da distribuição das refeições durante o dia. Se calhar há pessoas que já comem tanto durante o dia que na altura da ceia já não convém comerem mais nada. E se calhar podem beber, por exemplo, um chá gelado. Isso depende muito de pessoa para pessoa, depende dos gostos. Pipocas, pode à noite? Pode, sempre em moderação, tem menos valor energético. Calma, porque a moderação para o nutricionista é uma coisa e a moderação para quem gosta e quem é gulosa é outra, totalmente diferente. O que é que nós podemos, que nós podemos consumir? Normalmente o que eu recomendo, seja para pipocas, seja para cereais, por exemplo, os cornflakes, é mais ou menos uma mão. Sim. Isto é mais ou menos uma tacinha, que se calhar, em vez de levarmos todo o pacote pois, porque se leva o pacote, levamos já na tacinha e já temos menos, se calhar, vontade de ter-nos de levantar, para ir à cozinha outra vez. E, portanto, ajuda a levarmos connosco só aquela porção e não logo o pacote. E já é mentalizado que é essa porção que eu vou comer. Exatamente. Não é? Levar sempre um chá gelado, como você disse, ou uma água, ajuda nesse processo de ficar enganando ali que a gente está tendo duas coisas para... A principal dica que eu tinha para hoje, realmente, para o verão, é manter-nos hidratados. Realmente é o principal. Nesta altura em que começamos a transpirar mais, perdemos mais água, que tem que ser reposta. E, portanto, realmente tem tido dias muito úmidos. Muito úmidos, as pessoas transpiram muito mais, tem estado muito quente. Efetivamente essa água tem que ser reposta e, portanto, as recomendações nesta altura costumam aumentar um bocadinho. E passam de 1 litro, 1,5 litro para 1,5 litro a 2 litros. Só de ingestão de água. Obviamente que há pessoas que não gostam de água. Pode colocar umas frutinhas dentro dessa água? Nesta parte a criatividade é o limite, porque tudo o que for em gostos pessoais, já experimentei, por exemplo, laranja e pepino, fica ótimo, a canela e o limão, a hortelã. Que engraçado, canela e limão eu nunca experimentei. Agora eu digo uma coisa, para aquelas pessoas que fazem retenção de líquido, serve a mesma dica, beber muita água
1,5 litro a 2 só de água fora as frutas? Isto depende muito da situação que é. Há pessoas que efetivamente têm edemas dos membros inferiores ou mesmo dos membros superiores, e normalmente o que nós fazemos é restringir o aporte de sal, porque ajuda muito. Aliás, as saladas até não pedem muito sal. Exatamente. Né? E portanto, normalmente, se for um caso ligeiro, isto acaba por passar e melhorar bastante, e portanto a recomendação mantém-se a mesma. Obviamente estamos a falar de casos mais graves em que só essa diminuição do aporte de sal não resulta. Aí já estamos a falar de casos que necessitam de intervenção médica, e aí a ingestão hídrica tem que ser adequada ao utente que estamos a avaliar. Catarina, eu acho que um dos pontos muito sensíveis sobre a nutrição está relacionado com as crianças. Na verdade, a relação entre os pais, as crianças e os doces. Como é que nós, pais, conseguimos e devemos lidar com isso? Nós devemos simplesmente não deixar as crianças comerem doces? Nós devemos diminuir? Como tem que ser essa relação? É assim, como já falámos no passado, eu acho que os pais são os principais personagens na vida da criança, e portanto são eles o exemplo que essa criança vai seguir. O que acontece muitas vezes é que os pais também não comem, se calhar como deviam, e portanto muitas vezes até tentam educar a criança nesse sentido, mas tendo em conta que a criança não vê os pais a atuar dessa forma, ela também não o quer fazer. E portanto muitas vezes recusa alimentos que vê que os pais também não comem, simplesmente porque eles não o comem. O que acontece depois é que começam a entrar na fase dos doces, e quanto mais os pais cedem, pior isto fica. Depois começam as birras, aquelas coisas todas. Pois, porque o doce vicia. Exatamente. Sabe uma coisa que eu gostava de abordar aqui nesse programa é que nós falamos tanto sobre alimentação, tanto sobre nutrição, e infelizmente Portugal tem quase 50% da população que está acima do peso. E isso é um dado gravíssimo. Por que isso acontece, sendo que nós temos tanta informação? Mesmo aqui no Planeta Mulher já falamos imensas vezes. Qual é esse fenômeno e o porquê que você, como nutricionista, pode nos responder? Por que isso não tem funcionado? O que está acontecendo com essa nossa geração, essa época em que nós estamos vivendo? Eu acho que há muita informação disponível, mas é no sentido da desinformação. E, portanto, há muita informação, mas as pessoas não sabem efetivamente quais são os locais fidedignos para ir buscar boa informação. E, portanto, se abrirmos o Google e escrevemos lá dieta, eu acredito que apareçam milhares, milhões de resultados. Sem dúvida. A dieta de sangue, a dieta da lua. Agora tem uma que é a dieta militar. A dieta militar promete, assim, resultados maravilhosos. 5 quilos em uma semana. Teve o primeiro dia que eu te conheci, eu gostei muito, e é por isso também que você está sempre aqui no Planeta Mulher, porque a Catarina falou para mim, emagrecer é baixar as calorias. Não é menos calorias do que você está... Ou seja, não há segredo, Catarina? É isso que você quer nos dizer? Sim, não há o segredo. Nós não vamos descobrir a roda, porque esta roda já foi inventada há muitos anos. E, portanto, o segredo para o emagrecimento é no déficit calórico. Portanto, nós temos que consumir menos do que gastamos, temos que gastar mais. E, efetivamente, para fazer isso, das duas uma, ou a pessoa... faz mais atividade física, se bem que consumindo se calhar 2.000 a 2.500 quilocalorias sem necessitar, isso vai ser na mesma um bocadinho difícil. Catarina, eu acho que o mais importante, agora que a gente já vai para o finalzinho da nossa entrevista, são as dietas. Tudo que aparece no Google pra gente é dieta, e você falou muito bem, não é? É a dieta da lua, é a dieta da mulher. Do pH, não, e agora tem a dieta militar, que é assim, promete um emagrecimento 5 quilos. Isso funciona? É assim, efetivamente, qualquer dieta que induza um déficit calórico vai funcionar. O que normalmente acontece e que as pessoas depois ficam chateadas é que realmente perdem tudo uma vez e depois entram numa fase mais parada e depois não conseguem sair dali. E o que acontece mais tarde é que depois ganham todo o peso que perderam e às vezes ainda mais. Porque não houve uma educação alimentar. A pessoa simplesmente retirou tudo o que havia para retirar, o que não é de todo positivo, e depois achou que voltava a comer normal, quando diz normal, voltava a comer o que comia antes. Que é sempre com excesso. Exatamente, e que ficava tudo bem.
Mas efetivamente aquilo que nós chamamos de excesso de peso e obesidade é uma doença. E portanto a educação alimentar que nós fazemos é para ser tida em conta durante toda a vida. É um hábito alimentar e a palavra dieta não, na forma como nós nutricionistas já conhecemos, exatamente, na forma como nós nutricionistas já conhecemos, não é um período de restrição alimentar, é um padrão alimentar. Portanto, dieta é o que todos nós fazemos, melhores ou piores, mas todos nós fazemos uma. Mas sim, nós não vamos inventar a roda e, portanto, o segredo do emagrecimento é o déficit calórico que tem que estar presente em qualquer padrão alimentar para que isso aconteça. Passa então pela certeza que nós temos que ter, conscientizar, veja se eu estou certa, conscientizar, criar aqui hábitos e perceber qual é o tanto de caloria que nós estamos tendo por dia e manter. Por mais difícil que seja a gente falar isso aqui no programa, é importante a gente esclarecer de que não vai adiantar fazer uma dieta para ficar linda para a festa do fim de semana. Exato. Porque você vai pagar uma fatura muito alta na semana que vem. Você, como nutricionista, você percebe que as pessoas querem sempre mais, sempre um milagre que não vai acontecer? O que acontece frequentemente nas consultas é as pessoas chegarem lá e estarem à espera de uma dieta diferente. E depois já ficam admirados quando, por exemplo, eu digo não, mas pode comer massa, arroz ou batata ao almoço. E pode comer também ao jantar. E as pessoas ficam muito admiradas com isto, porque achavam que não podiam comer e estavam fixados naquela ideia, ou então na ideia de a partir das 18 horas não se pode comer hidratos de carbono. Isto não existe. O nosso corpo não diz assim, olha, são 18 horas e agora cada hidrato de carbono que ingerir vai tudo para a anca. Isto não acontece, como vocês devem imaginar, e portanto nós contamos com todo o dia. E o que interessa é o valor energético ao final do dia, se foi em excesso, se foi em déficit ou se foi para manutenção. E é isso que nós contamos. Não andamos ali, a partir do meio-dia só come o bifinho de frango, a partir das 2 da tarde só o iogurte. Isto não acontece. Temos que olhar para todo o dia alimentar e, obviamente, que restringir grupos de alimentos, como é o caso dos hidratos de carbono, que fazem isso de forma muito frequente, também é restringir muitos nutrientes que fazem falta ao bom funcionamento do nosso organismo, porque existem muitos alimentos que não estão presentes na roda dos alimentos e que as pessoas não restringem, mas aqueles que estão presentes e que são essenciais é o que nós temos mais tendência para retirar. Voltando ao início da nossa entrevista, verão, acabou a quarentena, qual a sugestão mais clara possível para essa população que está já tem 50% da população acima do peso? Da forma mais simples possível que a Catarina puder dar um conselho para toda a gente que está a nos ouvir. Só um? Não, pode ser vários, ok? Mas conselho para essas pessoas. Ok, o primeiro de todos é mantenham-se hidratados, porque isso é das coisas mais importantes e que ajuda também na regulação do apetite e, consequentemente, no controle do peso. Okay. Como também ajuda o trânsito intestinal, também nos ajuda a ficar um bocadinho mais bem dispostos. Obviamente que a minha recomendação é também apostarem muito nas frutas e nos hortícolas, que são alimentos menos calóricos e que são muito ricos nutricionalmente. O pão, não o deixem de parte, mas optem pelo pão escuro. Adicionem também hortícolas nas vossas sandes, que é muito importante, e também a parte da atividade física, que é extremamente importante. E hoje em dia não faltam opções, temos ginásios, temos treinos ao ar livre, portanto temos para todos os gostos, não há por que não fazer. Sim. Estas são as três principais, e também evitem refeições muito pesadas e condimentadas. Se calhar comer uma alcatra nesta altura não é o mais indicado, mas façam refeições leves, mas frequentes, em poucas quantidades, porque isso também permite que vocês se mantenham saciados ao longo do dia e que não fiquem, se calhar, 5, 6 horas sem comer e depois cheguem à hora de jantar e nem sequer conseguem ver as vossas porções, porque querem matar a fome. Sim. É um bocadinho perigoso e temos tendência a descontrolar. Então, contar calorias é benéfico, ajuda nesse processo? Eu acho que deviam deixar a parte de contar calorias para o nutricionista. Isto depois leva um bocadinho a obsessões. Não é suposto estarmos, por exemplo, eu como uma sandes e estou ali a calcular quantas calorias tem a folha de alface. Vai criar logo ansiedade. Cria uma ansiedade desnecessária que, se a pessoa for acompanhada e se procurar esse acompanhamento, nem que seja, a pessoa até pode ser magra, elegante, como quiser. Mas quer manter. Exatamente, quer adotar um estilo de vida mais saudável e procura um técnico especializado, que é por isso que nós cá estamos,
e nós tratamos de contar essas calorias e fazer essas estimativas. Ok. Exatamente é isso, não é suposto só comer o fiambre daquela marca, não é suposto só comer o pão daquela marca, porque todos eles entre eles variam as suas calorias e, portanto, nós utilizamos estimativas para permitir à pessoa comer muito mais alimentos sem estar com aquela obsessão de só pode comer isto, só pode comer aquilo. Muito bem, estivemos em uma conversa maravilhosa com a Catarina Faria, que é nutricionista e veio mais uma vez aqui partilhar conosco tudo que ela sabe e é muito importante para o nosso dia a dia. Catarina, muito obrigada por estar aqui conosco e até o próximo programa. O Planeta Mulher de hoje acabou e nós voltamos no próximo programa. Continue com a programação da Azores TV, que ainda tem muita informação, tudo para você, porque a TV Azores está em todo lado.